Bom dia a todos. Bom, você me conhece, né? Eu sou Agrinaldo Carvalho, auditor aqui do Tribunal de Contas. E, conforme o doutor Damião já explanou, é uma oportunidade que a gente está tendo aqui de discutir esses assuntos que não são, assim, discutidos no dia a dia. Pode ver que até na universidade, quem passou há pouco tempo na universidade sabe que não tem uma disciplina específica. Quando algum professor de qualquer curso da graduação trata desse assunto, ele traça só traz alguma coisa, só de en passant, como se diz. Então, eu já também, fazendo minhas palavras do doutor Damião, eu quero agradecer ao presidente da casa, né, que é o doutor Célio Vanderlei, infelizmente não pode estar presente agora, mas que tem também apoiado a ideia nossa e tem dado essa oportunidade, né? O presidente da Escola de Contas, o doutor Manuel Dantas, que também, né, dentro da sua competência, tem dado todo o apoio para o nosso trabalho, a gente já está no segundo ciclo, né? O doutor Antônio Damião, ele, de forma incansada, eu tenho visto, realmente tenho acompanhado, ele tem ajudado a gente nesse projeto. Tá? E a vocês, e vejo que a segunda-feira, são dois momentos que eu considero assim, cruciais na vida do profissional, do servidor. É a segunda-feira de manhã e a sexta-feira à tarde. Aliás, eu não gosto nem de participar de reunião nesses períodos, né? Porque é um período em que ele termina decidindo coisa, e depois, quando a gente vai executar, a gente olha assim, rapaz, peraí, deixa eu ver aqui. Aí está lá o seu nome na relação lá. Eu não lembro disso, né? Pois vocês estão de parabéns de estarem aqui, agora cedo, para a gente poder discutir esse assunto tão importante, que é a Previdência. E tão importante e complexo, a gente terminou dividindo esse assunto em partes, né? Assim, a gente viu com os colegas aqui, aqueles que têm mais afinidade com determinados temas, e a gente dividiu, né? No meu caso, coube aqui a questão da norma geral, justamente pelo fato de eu trabalhar diretamente com isso. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando com isso. Então, eu pego o processo que veio aí do órgão aposentador, né, do Precem e do IPE, e analiso. Aí eu, junto com a minha chefia, discutindo com os colegas, a gente analisa. Então, a gente está no dia a dia, a gente está vendo, a gente está participando. Então, eu vou tratar aqui de regra geral, mas, assim, não ser mais importante, absolutamente. Cada ponto que vai ser tratado aqui vai ter a sua importância, né? Então, a gente vai ver a parte das normas gerais. É um desafio, assim, para a gente, né? Um trabalho longo, mas foi assim o que eu pensei para hoje, né? Pela minha experiência, mais de 30 anos dentro de sala de aula. Então, a gente já tem mais ou menos uma experiência. Mas, como eu falava com o doutor Damião ainda há pouco, é que as coisas vão, às vezes, não é que sai do nosso controle, do nosso, meu, de vocês, é porque, às vezes, surgem algumas questões que não foram planejadas. Então, nesse aspecto, eu quero deixá-los bem à vontade, para, a qualquer momento, pode levantar a mão, interromper, tá? Porque, como a gente ainda vai ter um terceiro ciclo, talvez um quarto ciclo, a gente pode, eventualmente, parar em algum aí, ou deixar algum para depois, né? Porque a gente vai ficar aqui até o intervalo, e, portanto, a gente vai ter bastante tempo para discutir. A minha proposta aqui é o seguinte, é fazer um apanhado assim, de forma en passant, né? A gente não vai perder muito tempo, fazendo uma espécie de uma revisão do primeiro ciclo de cursos. Porque muitos de vocês não estavam aqui, naquele junho. Então, a gente faz uma revisão. O que foi que falaram? A gente falou isso aqui, foi en passant, né? E aí a gente cai na situação atual, situação do Estado e do município. A gente não vai abordar a questão da lei federal, só naquilo que interessar, né? Eventualmente pode ser que tenha alguma coisa que interessa, tanto é que a gente tem um item aqui, olha, não, é lá no slide que vai ter, que a gente vai falar da situação atual e qual o impacto da 103, da emenda, no nosso dia a dia local. E coisa automática, aí precisava do Daniel ali, né? Bom, a gente vai ver a legislação, aí a legislação local, aí sim, aí nós vamos entrar na aposentadoria. A aposentadoria, a gente vai ter um quadro aqui, onde a gente vai mostrar que ela pode ser voluntária e ela pode ser involuntária. A voluntária pode ser por tempo de contribuição,
por idade. E a involuntária por incapacidade compulsória. Não vai dar tempo de ver pensão, a regra geral de pensão. Tá? Não vai dar tempo. A gente vai marcar, eu estou até pensando para o terceiro ciclo. Tá? Só aposentadoria. E essa daqui, gente, essa por incapacidade, essa aqui dá um livro, só isso aí. Essa é a aposentadoria por incapacidade, né? Que lá no militar pode ser a reforma. A reforma pode ser por idade, pode ser por doença. Aí lá no militar é a reforma, né? Aqui é a aposentadoria. Tá bom? Então vamos começar fazendo aqui cadê o menino lá? Nem está lá para disparar esse cronômetro aqui, né? Se promete a coisa e não cumpre. Bom, vamos fazer uma revisão do primeiro ciclo. Daniel. Eu já digo logo o nome, logo que é para a turma conhecer, né? A gente fina, Daniel é a pessoa. Bom, gente, vamos fazer isso aqui uma revisão, uma retomada rápida e ligeira do que foi que nós falamos. Nós falamos de um breve histórico, né, que a gente chamou dos prolegômenos da Seguridade Social. A gente começou tudo aqui com o Mongeral, que é uma espécie de seguro. Isso ainda do século XIX, 1800 e alguma coisa. Existia o Mongeral, Caixa de Socorro, principalmente os Correios, né? Já no século passado, começo do século passado, terceira década, tinha os CAPs e os IAPs. Os CAPs eram as caixas de assistência previdenciária. E os IAPs, também, Instituto de Assistência. Depois, o presidente, então, era o Getúlio Vargas, né, 1930, ele transformou os CAPs. Os CAPs é a invenção do que eles chamam de pai da Previdência, que é Eloy Chaves, né? Ele fez a lei Eloy Chaves. Aí o presidente Vargas transformou as CAPs em IAPs. As CAPs eram por empresa, havia aqueles planos por empresa, e ele transformou no IAP, que era por profissão. Então, eram os comerciários, eram os ferroviários, né? Isso normalmente lá no Rio e São Paulo, né? no Sul. Bom, agora já no governo militar, aí criou-se o governo militar, o último agora, aí foi criada a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. Essa lei criou uma sopa de letrinhas, tá? Ela criou aí vários organismos que tratam dos assuntos diversos. Por exemplo, o SINPAS. O SINPAS era o Sistema Nacional de Previdência. O IAPAS tinha a ver com saúde, né? O INPS, Previdência também. O INAMPS era saúde. FUNABEM era cuidar dos menores. LBA, Lei Legião Brasileira de Assistência. O SEMI era de medicamentos. Tá? A data prévia ainda tem até hoje, né? Bom, depois o governo, já na década de 80, década de 90, já com a Constituição nova agora, o governo juntou o INPS com o IAPAS, né, não era Previdência ou era Saúde, e criou o INSS, que hoje consta, inclusive, no artigo 194 da Constituição. Então, veja bem, disso não ia parar, mas só para que fique bem claro isso aí, claro, desculpe aqueles que já estudaram sobre o assunto, que sabem mais, mas é assim, olha, o nome a espécie, o gênero é Seguridade Social. Seguridade Social, ele fala Seguridade Social. Aí ele tem as espécies. Ele tem a assistência social, que é para os carentes, que não tem condições de custear. Tem a saúde, que é universal, tá? E tem a previdência. Aí sim, quando se fala de previdência, aí é que a gente vai falar em o INSS, né? Tem a Previdência Federal, que é o INSS, e tem a Previdência do Servidor Público. A Previdência do Servidor Público, ela pode ser, ela é o RPPS, e tem agora o dos militares, né, que foi criada com emenda. Tá? Então, isso aí é um breve apanhado, assim, desde onde começou aqui no Brasil. Tá? Em síntese, é isso. E essas letrinhas aqui de que eu estou falando, o SINPAS, o IAPAS, o INPS, o INAMPS, a FUNABEM, a LBA, né? A LBA, todo mundo lembra da mulher, da ex-mulher do presidente Collor. Esses órgãos aí, gente, eles trabalhavam com muitos recursos. Como todos os órgãos previdenciários, eles realmente dispunham de muitos recursos orçamentários. Então, como não havia uma fiscalização assim, muito de perto, não havia legislação para que sustentasse
essa fiscalização, houve muita corrupção, muito desvio de verbas aí nessas, entre esses órgãos. Tá? Então, foi por isso que fecharam realmente, e hoje só tem o INSS. Bom, em termos de constitucionais, nós temos várias emendas, né? Eu conferi, parece que tem sete emendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, 7. Em 35 anos de Constituição, 35 anos de Constituição, quer dizer, se essa primeira foi de 95, a última foi agora, a gente tem uma média, claro que não vai ser exatamente isso, mas vai ser uma média de uma emenda a cada 5 anos, né? Mais ou menos, uma a cada 5 anos. Quer dizer, a segurança jurídica, ela é deixada de lado. Com o detalhe de elas têm mantido o direito adquirido. Tá? Quem já adquiriu o direito de acordo com a norma, essas emendas elas têm mantido. Ainda bem, né? Quer dizer, mas mesmo assim, aqueles que ainda não obtiveram o direito, que ainda não satisfizeram as condições para exercer aquele direito, eles têm problema, porque é o nosso caso, vou me incluir também aí, né? Porque eu também ainda não satisfiz requisitos. Então a gente fica sempre naquela, né? E olha, eu vou ser claro para vocês aqui, e mesmo quem já adquiriu, né, conhecendo os políticos brasileiros como a gente conhece, a gente treme nas bases, né? Que o diga os professores agora, em 2000, que já haviam adquirido o direito à aposentadoria, mas ficaram bem preocupados com a emenda, né? Que saiu no final do ano. Como é que seria a interpretação e tal. Então, infelizmente, essa é uma realidade nossa. Mas vamos rápido aqui, viu? A 18, ela mexe no artigo 42, ou seja, cria uma previdência específica, cria uma situação específica para os militares, que é o artigo 42 da Constituição. Ainda não foi criada a previdência deles, ainda estava ainda sujeito à previdência normal, ao RPPS, digamos assim. A 20, ela cria ainda não é a 20, ela torna o sistema, porque o sistema ele era assim, ele era solidário. Solidário. Uma geração financia a próxima, né? Então, a geração mais velha se aposenta, aí os novos entram no mercado de trabalho. Aí a 20, ela tornou o sistema contributivo, um sistema misto, mas ela deu bastante ênfase para o sistema contributivo, ou seja, você paga para se aposentar. A 41, ela criou a média. E assim, de forma grosseira, entre outras coisas, ela criou a média. Tá? A média de contribuição. A 47 é o seguinte, a 41, ela criou a média e fixou uma data para a aposentadoria do servidor público. Só podia se aposentar o homem com, no mínimo, 60 anos e a mulher com 55. Então, foi feita uma PEC, uma proposta de emenda constitucional paralela, uma PEC paralela, para poder aprovar a 41. Eles disseram, olha, tudo bem, a gente aprova a 41 se a gente depois considerar a situação daqueles que entraram cedo na administração pública. Ou no mercado de trabalho, de uma forma geral, porque tem a compensação, né? Então, aquele que entrou cedo, com 18 anos, né? Tem gente que até com menos, porque a legislação trabalhista permite, ele ia o quê? Contribuir 40 anos, 45 anos. Aí criaram essa 47, foi aprovada em 2005. Ela foi aprovada justamente com a intenção de beneficiar essas pessoas, ou seja, tirar esse negócio de fixação de data de idade. Então, agora, a pessoa poderia se aposentar, inclusive, o homem com menos de 60 e a mulher com menos de 55, desde que a soma da idade com a contribuição desce para homem 95, para mulher 85. É a regra de 95 e 85. Em síntese, é isso que a 47 fez. Manteve os direitos adquiridos e criou uma norma lá interessante, que quem tivesse entrado antes da emenda 20, teria direito à aposentadoria integral mesmo. Por que eu digo integral mesmo? Porque tem um integral que é o integral da média. Tá? Eu fui pela integralidade, ganhei quanto? X. E você? Foi pela integralidade também, ganhei do Y menor do que X. Como é que é isso? É porque um integral da média e outro integral do integral mesmo, dos últimos vencimentos. Tá bom, gente? Então, a 47 fez isso. Ela criou uma regra no seu artigo 3º, que nós vamos discutir daqui a pouco. É uma regra de transição 2, digamos assim. Essa aqui criou uma regra do artigo 6, que é a regra de transição 1, e essa aqui criou uma regra de transição 2. A 70 ela é específica. A 70 ela foi com relação ao quê, meu Deus? A 70, 2012. A 70 ela foi por incapacidade. Né? Por quê? Porque quando veio a 41, lá em 2003, começou a vigorar em 2004,
Ela criou a média, né? Criou a média e ficou quieta, ficou calada, né? Aí os servidores que estavam se aposentando por incapacidade, eles disseram, não, peraí, mas eu entrei, quando eu entrei aqui não era assim e tal, começou a discussão, foi para o judiciário, isso deu uma confusão, gente. Inclusive, a gente lá, aqui na CIAP, na secretaria aqui do tribunal, dizia, não, mas tem razão. E tudo bem, dizia que tinha razão, mas só podia conceder a aposentadoria aquelas, tanto a integral como a proporcional, com relação ao último vencimento, daqueles que iam para a justiça. Aí a justiça, de tanto dar ganho de causa para o servidor, eles criaram, em 2012, a emenda 70, que ela diz, em síntese, a gente vai discutir daqui a pouco, mas em síntese ela cria duas datas, ela coloca lá 2003 e 2012. Aí quem se aposentou em 2013, só dando um spoiler aqui, fica com a integral. Quem se aposentou depois vai ter uma revisão. Quem se aposentou depois de 2012, aí não tem mais jeito. Né? Quem entrou depois da emenda e se aposentou depois de 2012, não tem mais jeito. Então, é a 70. A 88 é com relação à idade. Isso aqui é bem recente já. Vocês lembram aí que foi no jornal e tal? Ela foi criada para aumentar a idade de compulsória dos magistrados. Aí, quando fizeram a lei complementar, que trata, que regulamenta, disseram que não, de todo mundo. Então, a aposentadoria compulsória, que era de 70 anos, passou para 75 anos. Né? O doutor Damião estava me lembrando há pouco, eu nem tinha percebido isso, que o servidor da embaixada, né, doutor Damião, da embaixada, eles continuam ainda com 70 até o ano que vem, até 2025. E assim, para nós não vai interessar isso. A gente não tem servidor de embaixada, que o Estado ainda não tem. Tem a representação em Brasília, mas não é embaixada, né? Tem que ser exterior. Bom, e a nossa 103, né? A nossa 103, essa já é recente, de 2019, novembro de 2019. Então, vocês veem que a evolução, né? Que teve a evolução do Instituto Previdência e agora com a nossa Constituição, que só tem 35 anos, já tem 7 emendas. E olhe que tem gente mexendo os pauzinhos aí para mudar, que ainda não está ainda do jeito que querem, né? A tendência, gente, é do RPPS, ele, digamos assim, ele tender ao RG, o regime geral. A tendência é essa, não tem como fugir disso. Tanto é que hoje tem o limite, né? Hoje tem o complementar, depois eu vou colocar um quadro aí mostrando todos os tipos de previdências que tem. Eu acho que sobressai só o sistema militar. O sistema militar, ele é um sistema ele não é de previdência, ele é de proteção social. Tá? Tem várias diferenças, a gente vai ter um momento aqui específico para tratar desse assunto, a gente vai discutir. Bom, mas o RPPS não é só conceder benefício. O RPPS, que tem um princípio da unidade de regime, né, o militar está fora desse princípio, é um princípio que diz o seguinte, está no artigo 20, se não me engano, o parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição. É um princípio que diz lá o seguinte, que em cada RP, que em cada município, estado, só pode haver um regime, né? Só pode haver um regime. E que ele tem que ser gerido por uma unidade única, por uma gestão única. Inclusive, a gente volta e meia tem problema, principalmente com um membro de poder que quer se aposentar pelo seu órgão, né? É o desembargador pelo TJ, é o procurador pelo o Ministério Público, é o defensor pela Defensoria, eu não vou nem dizer que é o auditor pelo tribunal também, porque eu já estaria... Agora, por que essas pessoas querem se aposentar por lá? Alguém arriscaria dizer? Vantagens, vantagens. Agora, não pode, sabe por que não pode, gente? A gente está até discutindo um caso concreto aqui no tribunal, por causa da questão da profissionalidade, né? O pessoal que trabalha com a Previdência, nessa unidade única, ele tem a vantagem de ser especialista. Só trabalha com aquilo, tá certo? E outra coisa, a questão orçamentária também, o dinheiro só vai para ali, então ele já sabe, olha, uma parte aqui, normalmente 2%, é para gestão, outra parte é para pagar benefício. E é por isso que a gente tem que estudar esse RPPS, essa instituição, que pode ser uma autarquia, no caso do IPE, pode ser um órgão, no caso do Precem, mas a gente tem que estudar. A gente tem que estudar três aspectos. Não pode também se alargar demais, né? É o aspecto gestão, que tem que ser pela 4320,
que a lei que gere, né, a contabilidade pública de uma forma geral, ele tem a gestão e tem recursos para isso, aparece no orçamento. A questão do investimento, porque você não pode tirar uma parte do seu salário e deixar ali, sendo corroído pelo tempo, o dinheiro, os recursos, eles precisam ser investidos, mas não pode ser investido em qualquer coisa. Quem estudou investimento aí, quem fez o curso para CP20, né, CPA20, sabe que existe uma série de investimentos. No caso da Previdência, como é que diz assim, ela é regrada. Não pode ser qualquer investimento. Então, essa parte de investimento ela assim, importante. E a atuária. O que é a atuária? A atuária é uma parte da ciência aí, da gestão, que faz uma projeção. Mas não é uma projeção irresponsável. É uma projeção, digamos assim, regrada. É uma projeção de acordo com normas digamos assim, da natureza, da ciência natural. Tanto é que existe um curso de ciências atuariais, né? Infelizmente, apesar de eu ter já conversado várias vezes com os professores, reitores, candidatos a reitores da Universidade Federal, a gente ainda não tem. O curso mais próximo de ciências atuariais que eu conheço, que eu conheço, é o da Paraíba. Por sinal, excelente o curso lá, tem um excelente conceito no MEC. A gente ainda não tem aqui, então a gente tem que trazer o pessoal de fora. Mas ele é um tripé do RPPS, tá? Gestão, tem que ser responsável, o investimento é regrado e a atuária de acordo com as leis de ciências atuariais. Bom, e a emenda? O que foi que a emenda trouxe? A emenda, ela foi assim, gente, a emenda, ela precisava ser aprovada. Bom, vocês sabem, já conheceram, sabem como é que foi o processo, né? Ela precisava ser aprovada. Né? O governo Bolsonaro tinha assumido o poder com a obrigação de aprovar. Ele já veio há muito tempo tentando aprovar. Aí eles, para conseguirem o voto, principalmente dos deputados, né? Porque não existe, a gente fala de deputado federal, mas o deputado ele não é federal. O deputado ele é estadual. Ele trata de uns assuntos que a Constituição diz lá que é reservado aos deputados federais. Mas o deputado ele não se elege. Olha, não existe uma eleição onde, por exemplo, o gaúcho vai eleger, você apresenta assim, 10, 50 mil nomes. Aí você. Não. O Roraima vai eleger um deputado federal, o Maranhão vai eleger um deputado federal, o Goiás, enfim, as unidades federais vão escolher o seu deputado federal. Então ele tem preocupação. Ele está tratando com uma matéria determinada, que são aquelas matérias que estão lá no artigo 22 da Constituição, mas ele fica com medo, porque depois ele vai ter que prestar conta para o seu eleitor lá no estado do Piauí. Ele vai ter que prestar conta para o seu eleitor lá no estado do Tocantins. Então, esses caras, eles ficaram com medo na época. Aí mexeram, viraram, aí a gente sabe o que aconteceu. Eles disseram, não, vamos fazer uma coisa inédita. Vamos desvincular a Previdência dos Estados com a Previdência da União. Aí aprovaram a 103 para a União, servidor da União, servidor federal, e a emenda 103. Mas disseram, não vamos deixar também estados e municípios aqui à toa. Vamos fazer alguma coisa para eles. Aí eles fizeram algumas regrazinhas. Aí por isso que eu digo aqui, olha, a emenda 103, principais impactos dos RPPS, faltou colocar aqui mais dos estados e dos municípios, tá? Porque ela é o RPPS da União. Aí o que foi que eles fizeram? Fizeram um ANT, né, uma norma técnica, o Ministério da Economia saiu logo em seguida. Vocês sabem que do dia 19, né, a emenda constitucional, a 103, e essa aqui logo em seguida, essa norma técnica, onde ela afirma lá vários itens que são obrigatórios, tem que cumprir o princípio da simetria. E existem vários requisitos lá que eles deixam para os estados, mas criam obrigação para os estados. Então, por exemplo, os estados eles têm que fazer o seu regime complementar, que ele já vem lá desde a emenda 41, desde 2003, vem essa exigência e ninguém faz. Né? O IPE, por exemplo, aqui ainda não fez o regime complementar. Que pelo regime complementar, o servidor que ingressa, o servidor que já está no regime, ele pode escolher ficar no complementar, onde o seu benefício de aposentadoria vai ser pago até o valor do RG, né, que está em 6, 7 mil, 7 e pouco agora. 7.500. Isso vem ao encontro da sua tese, aí, que depois eu vou falar qual é a tese do doutor. Tese de doutorado, viu, gente? Vocês veem aí que uma coisa aqui não é fraca. Então, olha só. Você pode, o servidor, onde já tem esse regime complementar, aqui não tem. Onde já tem o servidor que já está no regime, ele é chamado para escolher. Você quer ficar no regime complementar, que é gerenciado por uma
instituição financeira, ou você quer ficar do jeito que você está. Normalmente a pessoa quer ficar como está, né? Agora, quem entra, quem ingressa no regime, nós vamos já ver como é que ingressa, é só tomar posse, cargo público, né? Quem ingressa, assim, aí ele não pode escolher. Aí ele vai para o complementar. Como é que é o complementar? O complementar vai ter no terceiro ciclo, vai ter um específico de complementar, mas eu já posso trazer aqui alguma coisa. O complementar, em síntese, é o seguinte: você paga aquela alíquota até 7.500, que é o valor do RG hoje, e o restante do seu salário, por exemplo, a pessoa que ganha R$ 10.000, né, o seu salário vai ser do regime complementar. E esse regime complementar ele vai ser uma parte sua e uma parte do seu patrão, né, do Estado, do Estado ou do município. Tá bom? Então, essa foi uma mudança que foi trazida pela 41 e foi ratificada pela 103. A 103 exige, inclusive, deu prazo aí para os estados e tal. Tá certo? Então, outra coisa importante é que, por exemplo, aí tem várias coisinhas que vocês podem ver lá na SNT, tá? Depois vocês vão ter acesso a esses slides aí, nós vamos disponibilizar, e vocês vão poder baixar, porque ela é grande. Essa SNT aí, ela é grande, ela tem os anexos e tal. Mas outra que a gente poderia trazer aqui seria dos outros benefícios que os RPPS eram obrigados a pagar. Então, auxílio maternidade, auxílio doença, né, auxílio, os mais diversos auxílios, auxílio reclusão também, tinha lá. Então, por exemplo, no caso da doença, o servidor ficava recebendo pelo seu órgão pagador até o 15º dia de doença, de afastamento, né, por necessidade de saúde. A partir do 15º dia, a partir do 16º, aí era o IPE, era o Precem que pagava, era o RPPS que pagava. Então, isso aí saiu, tudo isso aí saiu. Tanto é que foi consulta, o IPE consultou para a gente lá, para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas baixou a decisão normativa dizendo que era a partir da edição, da publicação da emenda. Não tinha nada que eles queriam ainda prorrogar, não sei para quando aí. Não precisa de regulamento. Então, foi uma das coisas que a 103 trouxe. Outra coisa que a 103 de 2019 trouxe, ela disse que os entes eles têm que adaptar a sua previdência, a sua norma de previdência, normalmente uma lei complementar, a nossa aqui nós vamos já ver, é a lei complementar 054 do Estado, a do município é uma lei ordinária 1755, então de 2016, né? Então vejam que a emenda ela obrigou os municípios a se adaptarem, né? Aí vocês sabem como é que é o brasileiro, né? Deixando para depois, tanto é que os nossos aqui, passados já 4 anos, né? Quase 4 anos, ainda não modificou. Modificar para quê? Para pegar aquelas normas que são cogentes e aplicar na sua legislação local. E pegar aquelas normas que não seguem o princípio da simetria, que não obrigam a fazer lá, mudar, fazer o que eles acham que vai melhorar a sua previdência. A gente ainda não fez, né? Tanto é que no primeiro ciclo, o doutor Lobato, que é diretor de previdência, sei lá de que, aqui do IPE, ele trouxe aqui algumas informações que estavam fazendo e mas ainda não fizeram. E esse projeto tem que ser do executivo, tem que ser do chefe do executivo, né, para esse projeto. É RPPS, tá bom? Então tá, você dá uma olhada nessa NT, o que é cogente e o que não é. Não adianta trazer a tabela aqui para a gente ficar vendo, porque é grande, é muita coisa, não dá para trazer. Pois bem, gente, os conceitos preliminares também foram discutidos. Veja, revisão do primeiro ciclo. Então, ele disse aqui, olha, que muita coisa vocês não entendem da Previdência porque não entendem o básico. Se você não entende a célula, não vai entender o tecido e muito menos o organismo, né? Tá certo? Então, tempo. O que é tempo para a Previdência? Tempo é aquele tempo que você fica trabalhando. Ele pode ser de exercício ou pode ser ficto. Hoje em dia é proibido o exercício ficto, o tempo ficto, né? Hoje tem que ser de exercício, o tempo. E tempo de contribuição? É o tempo que você ficou pagando, porque você pode ter ficado lá trabalhando, mas não pagou. Existe isso? Existe. A pessoa, por exemplo, tirou uma licença não remunerada. É considerado exercício? É, mas ele não é o tempo de contribuição. Tá? Então, tempo, contribuição, regra permanente de transição. O que é isso? A regra pode ser permanente, é aquela que está no bojo da lei do RPPS. 054 município, 1755, 054 Estado, 1755 município. Tá certo? Então, regra permanente, está lá. E regra de transição? São aqueles artigos que vêm normalmente nas regras transitórias, que tratam de assuntos específicos, situação específica. Tá? Desde já, eu vou chamar a atenção daqui a pouco, mas desde já eu já quero de antemão
que vocês coloquem na cabeça de vocês e não esqueçam nunca mais. Não confundir regra de transição com regra especial. Tá? Regra de transição é para todos os servidores, de forma geral, mas que gozam de alguma condição especial. Por exemplo, ter ingressado no serviço público antes de tal data. Isso aí é regra de transição. Tá? E regra especial é o que o doutor Isfran vai falar daqui a pouco. São para algumas categorias. Por exemplo, policial militar já tem o seu específico, mas professor, o policial civil, tá? Então não confundir regra de transição com... E a base de cálculo? A base de cálculo é o valor sobre o qual recai a alíquota que foi definida na lei. E que valor é esse? Lá no primeiro ciclo, a gente pegou assim e disse, olha, no contra-cheque você vem 3 tipos de verba. Vem a verba salarial, que é para todo mundo, vem uma verba que depende de condições suas, por exemplo, ter feito um curso tal, né? E tem uma verba que depende das condições de trabalho, por exemplo, insalubridade, noturno, no interior. Então, o que é base de cálculo? É aquela que é sua e é aquela que depende de condições sua. Isso aí, no quarto ciclo, eu já estou falando já em setembro do ano que vem. No quarto ciclo, nós vamos ter aqui uma oficina, onde vocês vão ser os... Porque, olha, gente, nós temos 3 tipos de gente aqui. Temos o servidor que quer saber sobre a aposentadoria, né? Tem o servidor que concede a aposentadoria, que é o pessoal do PRECEIPE, e temos o servidor que fiscaliza a concessão da aposentadoria, que é o pessoal do Tribunal de Contas e do controle interno lá também da instituição. Tá bom? Então, no quarto ciclo, nós vamos fazer uma oficina aqui, nós vamos dividir aí o pessoal em equipe, cada um vai conceder, outro vai pedir, outro vai analisar, etc, etc. No final, nós vamos chegar à conclusão. Tá? Mas a base de cálculo é aquele salário que é seu, do cargo, e aquele decorrente das suas condições, aquela que depende do tempo e das condições em que você produz lá, que você trabalha, essa daí não entra. São chamados vencimentos transitórios, remunerações transitórias. Essas não pode entrar, né? A porcentagem é a alíquota, é definida na lei, como eu falei, né? Hoje nós temos a nossa aqui hoje também, isso vai ser discutido no terceiro ciclo. A nossa hoje ela é escalonada, né? A nossa hoje do Estado é escalonada. Do município, não, do município parece que ainda não é. A do Estado é escalonada. Escalonada e fatiada, ainda tem isso, escalonada e fatiada. No momento oportuno, nós vamos ver o que é isso. E o reajuste? O reajuste é a forma de reajuste. Nós temos 2, basicamente. É o reajuste pela paridade, que é aquela em que o servidor da inatividade, o servidor aposentado ou pensionista, ele ganha todos os ganhos que aquele que tiver na ativa ganha, ele tem a paridade, né? E o reajuste pelo índice. O reajuste pelo índice é aquele que o governo define, né? Quando eu falava na tese do doutor Damião, é que todo mundo quer a paridade. Não, eu quero a paridade. Todo mundo quer a paridade, etc, etc. E ele tem uma tese muito interessante, eu vou falar no momento oportuno. Né? E agora, quando ele me falou agora que está 7, que ele para mim estava 7, o limite máximo do RG. E é 7.500. Tem muita gente que tem paridade e não recebeu tudo isso, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com esse aspecto aí. Bom, o tempo está passando ali ligeiro. Vamos iniciar, então, o 2, o item 2. Né? Essa aí é a revisão 1 do primeiro... Isso tudo, gente, a gente falou no primeiro ciclo. Eu fiz aqui um resumo rápido do que a gente falou aqui no primeiro ciclo. Então, hoje a gente vai ver a situação atual. Né? A situação atual foi como eu falei. Olha, a emenda 103, lá no artigo 4, é o seguinte, que aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais para aquele município, para aquele estado que ainda não fez a sua mudança, a sua legislação, tá certo? Então, não mudou nada para o servidor estadual, continua lá, fundamentando do mesmo jeito, a gente fiscaliza do mesmo jeito e fica tudo do mesmo jeito, tanto o estado quanto o município, não fizeram. Quando fizer, aí passa a valer a norma que eles fizerem, né? Então está aqui, olha, para os estados, Distrito Federal e municípios, isso está no artigo 36, lá da emenda, tá? Aliás, eu até aconselho vocês, desses 2 dias, trazer a Constituição daquele livrinho pequeno, ou do celular mesmo, vocês baixam no celular, a Constituição e a emenda. Né? Hoje, do celular, a pessoa traz e consulta rapidinho, para ver o texto robusto, o texto como ele é de verdade. Então, olha, veja bem, gente, estados, Distrito Federal e municípios. Quanto às revogações previstas nos incisos 3 e 4,
né, do artigo 35, tá certo? Porque no artigo 35, ele revoga, a emenda revoga a, lá o artigo 6º, 6º-A e 3º da 47. Então, o que é que esse artigo 36 diz? Que não fica revogado. Não está, não. Está só de mentirinha lá. 35 diz que revogou, mas não revogou nada, continua. Tá certo? Outro dia eu recebi um colega nosso lá, vocês veem como esse negócio é complicado, né? O colega nosso chegou quase chorando lá na CIAPA, lá, que disse, puxa vida, eu vi aqui no 35, está revogado o artigo, o 6º, o parágrafo 6º, que ele ia se aposentar pelo 6º, né? Por que pelo 6º? Porque o 6º garante a paridade. E o resto é a regra permanente é pela média. Aí eu disse, doutor, sim, aí você leu a lei toda? Ele disse, eu li até o 35, o 35 diz que revoga. Eu disse, dá uma lida no 36. Quando eu leio o 36, quase se ajoelha lá nos meus pés. Puxa vida, doutor, não tinha visto isso. E realmente, a gente lê no 35 que ele diz que está tudo revogado. Então, vocês que têm direito àquelas paridades lá do artigo 6º da 41, do artigo 3º da 47, fica doidinho quando lê esse 35 da emenda. Aí, quando lê o 36, ele diz isso. Tá certo? Então, nos incisos tal, só na data de publicação da lei de iniciativa do Executivo. É aquela lei que eu falei ainda há pouco para vocês, que ela vai ser publicada. A emenda diz que eles têm que publicar para se adequar a 103, tá certo? Então, vocês que são servidores do Estado, são servidores do município, fiquem tranquilos. Enquanto o município não fizer essa lei, está valendo lá a 41. Enquanto e a 47. Enquanto o Estado não fizer, está valendo a 41 e a 47. E ele vai além, gente. Ele diz aqui, olha, é toda a legislação, normas constitucionais e inconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda, enquanto não promovida alteração na legislação interna nacional da respectiva RPPS. É toda. Ah, mas tem uma lei lá que não está na 54. Sim, mas era infraconstitucional, está valendo. Ah, mas eu queria aqui um benefício que provém diretamente da Constituição. Está valendo, lei constitucional. Está valendo para eles. Tá? Então, a 103 é de mentirinha para nós, por enquanto. Tá? Agora, claro, né, já um pouco de juízo de valor e seguindo um pouco os ensinamentos aqui e a sabedoria do doutor Damião. É bom fazer, porque a gente sabe que a gente já tem o exemplo dos RPPS aí dos outros estados e municípios que se quebraram, né? Servidor aposentado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que ficaram meses sem receber, por conta da quebra. Então, a gente vai fazer o quê? Já sabe que vai quebrar? A gente vai esperar quebrar para mudar, né? Isso aí já é um juízo meu, vocês devem ter o de vocês também. Vamos continuar. A legislação. A legislação, conforme eu já adiantei, né? A do Estado, nós temos o regime jurídico, que é a Lei 2001, né? Que é a 053, e temos o regime próprio, que é do mesmo ano, que é a Lei Complementar número 054. Ela veio depois da 30, foi a Lei Complementar 30, mas a Lei Complementar 30, que foi a que criou o IPE, ela foi totalmente revogada. Totalmente. Eu acho que, pelo menos no que diz respeito à Previdência. Já no município, é a Complementar 3, né, que é o RJU, ela é de 2012, e o regime. O regime é 812, só que essa 812, ela foi, assim, profundamente alterada pela 1745, tanto é que a gente nem olha mais para a lei de 2005, a 812. Tá? Então, essa legislação local tem nuances? Tem algumas nuances. E eu não coloquei aqui porque não é específico do RPPS, mas tem, né, se a gente fosse colocar, teria que colocar, mas aqui a Lei 305, Lei Complementar Estadual, que institui o SPSMRR. Que sopa de letrinha é essa? É o Sistema de Proteção Social dos Militares de Roraima. Militares, o policial militar, PM, e o bombeiro militar, que é também, que faz parte lá do regime. Tá? Então, a legislação é essa. 043, 044 para o Estado, 03 complementar e 175 do município, e a 305, que revogou a 258, que é o sistema de proteção dos militares. Ela tem uma nuance toda especial, inclusive lá no Tribunal de Contas, a gente estava fazendo reuniões lá para discutir o SPSM, porque até então a gente analisava os atos de inatividade dos militares pela Lei 054.
tá certo? Então, o que acontecia é que muitas vezes a gente batia, né? Havia confronto lá entre o que o policial queria, pleiteava, e o que a lei permitia. Agora não, agora a gente vai analisar de acordo com a 305, e eu tenho certeza que a gente não vai ter mais, assim, muita dificuldade. Até porque, recentemente, nós tivemos, não foi a presença física, mas um curso com o professor Bruno Martins, ele é especializado nessa área aí, e ele esclareceu algumas dúvidas. Porque, gente, SPSM é um negócio diferente, totalmente diferente. Tanto é que ele não segue determinadas regras. Por exemplo, essa regra do sistema só conceder benefício previdenciário, ele não segue. Tem alguns, digamos assim, alguns benefícios que não são previdenciários, que o sistema permite. Tá? Então, é fora do RPPS. Olha só, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, não está no no regime geral, no regime próprio, RPPS. Não está. É diferente. Tem alguns benefícios previdenciários? Tem. Inclusive com nomes diferentes, né, que é reforma e reserva. Mas a gente vai ver, a gente vai ter uma aula para isso. Tá? Eu chamo, eu conclamo os policiais militares, tanto os que trabalham na concessão, quanto aqueles que pleiteiam, para vir discutir com a gente, porque vocês têm muita informação para nos dar, e os civis também que quiserem vir saber como é que funciona, né? Se tem parente militar e tal. Não é agora, tá? Mas tem. E o que mais que a gente tem? Bom, aí 3 informações rápidas e ligeiras. Né? A filiação, eu já até adiantei, ela ocorre com a posse. Tá? Então, o servidor que passa no concurso, do dia que ele toma posse, ele já está afiliado. Já vai o nome dele lá. Tá? E os seus dependentes? Aí ele vai lá e faz uma declaração lá. Tem gente que não vai, né? Aí, quando precisa do benefício previdenciário, está lá chorando lá. Ah, mas eu não podia ter feito. Pois é, podia. A lei 054, olha, quando eu não falar na 1755, é porque é idêntico. A lei 054, ela diz lá todo como é que tem que ser feito. Você tem que fazer uma declaração lá perante o IPE. Agora, por exemplo, teve o censo do IPE. Eu conclamo o Precem para fazer o mesmo também. Teve o censo do IPE. As pessoas fizeram a sua declaração, quem tem união estável fez a declaração, quem tem filho que já não tem mais, até 21 anos só, o filho. Então ele tem que ser inválido. Um policial militar ele pode estar na universidade. O nosso aqui, civil, não tem essa regra, isso é um mito urbano. Não tem, aliás, a Previdência tem vários mitos urbanos. Uma, porque a lei é complicada e as pessoas não têm paciência para ler. E outra, porque às vezes já teve legislações anteriores, e aí a gente fica com aquilo, a legislação foi revogada. Então, tem vários mitos, negócio de previdência pública. Previdência pública, tá? Então, a filiação é assim, tá? Olha só, para vocês verem. Recentemente, nós tivemos um caso de uma mãe que estava pleiteando lá o benefício, só que o filho morreu, né? Já estava pleiteando a pensão. Aí, justamente, a mãe não tinha sido declarada. E agora? Como é que vai declarar que já morreu? Aí fica uma confusão, né? Pode ser aquela declaração pós-morte na justiça. Gente, mas dá um trabalho, não é melhor ir passar lá no IPE? Ou então responder o censo, tá? Então, filiação é desse jeito aqui. O que é mais que nós temos aqui? A carência. Olha, não tem carência. Não tem carência. A carência é para aposentadoria de 10 anos. Não é. A carência, não existe carência. Tanto é que o servidor pode entrar hoje, morrer e já vai levar a pensão. Então, o que é, então, aquele tempo que aparece nas regras? São os tempos definidos, são requisitos, digamos assim. Requisitos do cargo. A gente não chama de carência. Tá? Então, a gente diz assim, que a concessão de benefícios previdenciários independe de carência, né? Ressalvado o cumprimento dos prazos mínimos. Gente, quando eu falar aqui ON, é orientação normativa. Tá? Quem emite essa orientação normativa é a Secretaria da Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Durante o governo do Bolsonaro, isso aqui era ME, né? Ele foi pelo ME, mas nessa época aqui, 2009, era MPS. Vamos lá, vamos adiantar. Esse quadro que eu queria mostrar para vocês. Isso aí, olha, vocês têm que ter na parede assim, do quarto de vocês, para não esquecerem nunca mais. Esse quadro, ele diz os tipos de aposentadoria. O militar tem um diferente. Tem um quadro diferente que eu vou trazer também. Eu vou trazer ele quebrado, mas é só emendar um no outro. Mas esse aqui eu trouxe inteiro. Gente, a gente só vê falar em aposentadoria, porque fulano foi apostado por isso, fulano foi apostado por aquilo, fulano foi não sei o quê. E só tem 2 tipos de aposentadoria. Só. É um quando o servidor quer se aposentar, que é a aposentadoria voluntária, e a outra quando ele não quer,
Pelo menos assim, ele não expressa a vontade, né? Ela é compulsória, tem até o nome específico, compulsória, mas ela é involuntária. Tá? Nós temos a voluntária, é quando ele quer, e a involuntária, quando ele não quer. A voluntária, aí vai abrindo. A voluntária pode ser por tempo de contribuição e pode ser por idade. Por idade? É voluntária? É. Ele se aposenta se quiser. Nós vamos ver depois os requisitos. É a mais simplesinha. Gente, eu gosto quando faz essa aposentadoria por idade, porque ela é simplesinha. O pessoal só erra no cálculo, né? Mas os requisitos são simplesinhos. Tá? Assim, e a involuntária? A involuntária pode ser, sim, isso aqui o cara não quer ficar inválido, né? É por invalidez, que aí os proventos vão ser proporcionais ou integral. Tem invalidez integral? Tem. A lei traz lá uma série de situações em que a pessoa se aposenta por invalidez integral. A regra mesmo é proporcional, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Detalhe, que eu quero logo adiantar. Essa aqui é a mais chatazinha que tem. É a mais complicada. Vocês vão ver aqui, por exemplo, de uns 30 slides que eu trouxe, uns 10 ou 12 são só de invalidez. Isso vale um curso, só de aposentadoria por invalidez. A compulsória é mais ou menos, tá? Tem a compulsória. Então tem a invalidez e a compulsória. É involuntária por compulsória. Por que eu digo que ela é involuntária? Porque ao chegar aos 75 anos, a pessoa querendo ou não tem que sair. E homem e mulher. Né? Homem e mulher, 75 anos. Tá bom? E a contributiva, lá na voluntária, ela pode ter a regra permanente, que nós até discutimos o que é, aquela que está escrita na lei, e tem a regra de transição. A regra de transição, gente, ela pode. Hoje só tem duas. Só tem duas. Alguém pode levantar a mão e dizer, não, mas a professora, a minha vizinha professora, ela foi por uma regra de transição lá. Não, ela foi por uma especial, por isso que eu coloquei aqui o asterisco. Não confundir, eu já falei no começo da aula, estamos falando de novo agora, não confundir regra de transição com regra especial. Regra especial é o doutor Auris Frank, que vem daqui a pouco, ele vem explicar para vocês aqui. Eu estou falando aqui de regra de transição. Existe a de transição especial? É uma espécie assim, de um Frankenstein jurídico, mas existe, né? Por exemplo, a professora, que ela é especial, ela se beneficia lá de alguma coisa, como, por exemplo, a redução do tempo, e ela pega a 41, que é uma regra de transição. Então, é possível. É muito difícil a gente ver professor se aposentar pela 47. Eu não lembro de ter feito nenhum nos últimos 5 anos. Bom, e o que é de transição? Nós vamos ver daqui a pouco. Quando a gente começar a estudar a contribuição, a aposentadoria por contribuição, aí nós vamos ver. Só tem duas hoje, só duas. Isso é fácil de saber. É o artigo 3º da 47 e o 6º da 41. Então, você encontrou alguém e disse, você vai se aposentar pela regra de transição? Sim. É pelo artigo 3º ou é pelo artigo 6º? Então, isso aí já está definido. Vamos iniciar, então, né? Vamos iniciar. Então, são essas duas, né, meu Deus, são essas duas com essas nuances aí. Esse quadrozinho, de vez em quando a gente vai estar voltando para ele. Deixa eu ver, a hora não ficou em cima do slide, não sei nem qual é, mas a gente vai voltando. Né? Então, vamos lá, gente. Por tempo de contribuição. Aquela primeira lá, né? Aquela primeira, olha. Voluntária por tempo de contribuição. Voluntária por tempo de contribuição. Então tá. Como eu falava, vamos esquecer a emenda 103. Vamos esquecer. Vamos tratar aqui do que vale para a gente aqui. E o que vale para a gente aqui é o que valia antes. E o que é que valia antes? Os requisitos. Quais são os requisitos? 10 anos de efetivo exercício. Não pode ser aquele tempo ficto, né? No serviço público. Aí eu coloquei aqui, inclusive, nas Forças Armadas, porque recentemente houve dúvidas se o tempo de contribuição às Forças Armadas se valia aqui ou não, né? Porque lá tem muito tempo ficto, lá é uma legislação totalmente diferente, né? Inclusive, tem muita coisa lá que não se aplica aos militares também. Tá? Só quando tem a regra de simetria. Então, é estadual, municipal ou distrital. Né? O servidor trabalhou lá em Brasília, na administração pública, e ele vai poder trazer o seu tempo de serviço lá. 10 anos de efetivo serviço público. As indiretas, conta? Conta. Tá? Quem trabalhou na indireta conta como serviço público. Tá certo? Então, Banco do Brasil, BASA, o antigo banco do Estado de Roraima, né? Conta. Codesaima, EMU, conta como tempo. Tá? Como fixação de regra é outro assunto, nós vamos ver que a orientação normativa ela traz uma regra diferente. Tá? Então, 10 anos de serviço público, tanto nas diretas quanto nas indiretas, inclusive nas Forças Armadas.
Outra coisa, como comissionado, apesar de estar contribuindo para o RG, mas conta como serviço público. Eu trabalhei 10 anos no Estado, era o TAF, da tabela especial da TEF, uma coisa assim, conta, serviço público. O servidor não tem culpa da administração pública não ter admitido como deveria admitir, que seria através do concurso público. Né? Não, tá certo? Então, comissionado, administração indireta, tudo conta como serviço público. Não como fixação de regra de transição. Para fixar a regra de transição, nós vamos ver que isso é na direta, só na administração direta. Tem que ser administração pública e direta. Há 5 anos de exercício no cargo, então aquela pessoa que diz, eu vou entrar lá para ser professor e vou trabalhar 1 ano só e eu conto o tempo. Não, tem que estar 5 anos. A mulher, por exemplo, está na universidade dando aula, ela está com 34 anos de contribuição. 34 anos, mas você vai dizer, puxa vida, mas ela não pode se aposentar com 30? Pode, mas ela tem que estar 5 anos no efetivo exercício que se dará a aposentadoria. Olha que interessante, né? Quer dizer, a pessoa pensa que só vai ficar mais 1 ano lá, mas ela tem que ficar 5, porque a regra permanente, né? Regra permanente. 5 anos. Aí vem, olha, aquela da emenda 41 lá, que o senador até disse que quem tinha o juízo fixo era doido, né? Foi quando eles fixaram aqui 60 anos de idade para o homem, né? 60 anos e 35 de contribuição, e 55 e 30 para a mulher. Tá? Isso aí está no artigo 40, para primeiro 3A, com a redação dada pela emenda 20 e 41. Aí alguém levanta, claro que não é o caso de vocês aqui, né? Que vocês estão bem atentos ao que eu estou dizendo. Mas numa plateia que a pessoa não está atenta, ia levantar a mão e dizer, mas isso aí é emenda 103, isso não vale mais. Eu vou dizer vale, eu vou mostrar que vale. Porque a 103 diz que fica valendo o seu texto anterior até que o Estado e o município mude. Tá bom, gente? Então, olha, isso aqui é sim da Constituição velha, da Constituição com a 20 e com a 41. Mas está valendo porque a emenda diz que vale. Tá bom? Então tá, vamos lá, vamos seguir, né? Transição 1, eu disse que tinha 2 regras. Então vamos ver a 1. Qual é a primeira? É da emenda 41. Vocês vão ver os requisitos para ela. Vão ver os requisitos. Requisito, assim, suave, digamos assim, né? Continua aqui os 60 anos de idade, homem. 60 anos de idade, homem, e 55, mulher. Veja que ele já não fala aqui contribuição, ele vai falar aqui embaixo. Ó, 35 homem, 30 mulher. É o mesmo de lá, né? Olha aqui, gente, 20 anos. Vamos voltar lá para a gente ver lá? Lá era 10 anos, né? 10 anos. Aqui já é o dobro, né? Aqui já é 20. Olha na carreira, 10. Lá era o quê? 5. Tá vendo? Então, a emenda ela é mais assim, rigorosa. 5 anos de efetivo exercício do cargo que se der aposentadoria, tá bom? Então, isso aqui, gente, é a transição 1. Agora, ele se aposenta com base no artigo 6º da emenda 41. Tá? A lei complementar estadual, ela traz também uma norma, a lei complementar estadual, e a lei municipal também traz uma norma. Tá? Nem precisava, pode fundamentar na Constituição direto. Tá bom? Essa norma, essa regra de transição aí, ela aparece na emenda 41, conforme ele está dizendo aí. Mas ela está resguardada pela emenda 103, quando diz que se aplica todas as normas anteriores, enquanto não fizermos a nossa aqui. Tá bom, gente? Só tem um outro requisito aí. A pessoa tem que ter entrado antes da emenda 41. O que é que eu quero dizer com antes da 41? A 41 é de 2003. Ela é, salvo engano, de 19 de 2003. Mas acontece que ela só foi regulamentada por uma emenda, não foi nem uma emenda, foi uma medida provisória, do dia 19 de fevereiro de 2004. Uma medida provisória, a 167, se não me engano. Medida provisória, 167. 19 de janeiro de 2004. Então, onde vocês leem 2003, tem que ler 2004, foi quando ela foi regulamentada. Então, é assim, aquele servidor que ingressou no serviço público, nós vamos já ver, na administração direta, ele vai, antes dessa data aí, antes de 20, né, porque ela foi do dia 19, mas foi publicado no dia 20, ele vai poder se aposentar por essa norma aqui. Ela é mais rigorosa, tem que dar alguma coisa de bom para a gente, né? O que é que ela dá? É a paridade. A paridade e a integralidade.
Regra permanente, média. Regra transitória, paridade e integralidade. Tá? Ela é mais rigorosa. Agora, tem que ter entrado antes. Tem que ter entrado antes da emenda. Tem que ter entrado antes de 20 de janeiro de 2004. Ela é de 19, ela é de 2003, mas só foi regulamentada pela medida provisória. Tá bom? Então, regra de transição. 1. Vamos ver a regra de transição 2. Olha essas datas aí. Quem tem memória fotográfica lembra dessas datas aqui, né? 20, 10, 5, né? Olha a 2. Aqui continua o meu jeito. 25 e 15. Ó. Aumentou mais 5 anos. Então deve ser melhor, né? Bora ver o que é que ela diz aqui. 35 anos de contribuição, 15. Aqui diz 60 anos de idade se homem e 55 se mulher. Né? É igual. Podendo haver redução na proporção de 1 ano na idade para cada ano de tempo de contribuição acima do limite estabelecido, limite de 35, né? Regra do 85 e 95. Isso aqui é o artigo 3º, tá? Então, vejam. Aquele servidor que ingressou cedo, novo, no mercado de trabalho, ele vai poder, então, se aposentar antes dos 60. Coisa boa, né? O homem, por exemplo, com 58 anos, eu estou cansado de analisar a aposentadoria lá com a senhora lá com 53, o homem com 58. Tá? Essa regra, realmente, ela é muito boa. É a regra do artigo 3º. Mas ela, para ser tão boa assim, ela tem que conceder alguma coisa de bom. E o que é que ela concede de bom? A velha e famosa paridade e a integralidade da contribuição, do salário de contribuição. Tá? Então, não tem que fazer média, não tem que fazer nada. Você pega o salário de contribuição, que a gente já viu no ciclo 1, né, e hoje na revisão o que é, a gente pega aquele salário de contribuição e joga a integralidade. E a paridade, a integralidade, E a paridade, toda vez que o colega dele estiver lá na administração, que está na ativa, receber um reajuste, ele recebe. Se houver uma transposição do cargo lá, ele também recebe aqui todas as melhorias. Ele e os seus pensionistas, se eventualmente, quando ele morrer, ele vai deixar pensão. Tá? A gente vai ter essa aula específica de pensão depois. Tá bom, gente? Agora vamos tratar um pouco mais sobre essa regra de transição. Olha, o cálculo é a paridade. E o que é a paridade? É o que está no artigo 7º da emenda 41. Serão revistos da mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas, qualquer benefício ou vantagem posteriormente concedidos aos servidores da ativa, inclusive quando a transformação, né, reclassificação do cargo, e que se deu a aposentadoria. Tá bom? Então, é o artigo 7º, provê de aposentadoria e pensões. Tá? Para quem? Para quem já estava em fruição, para quem tinha direito adquirido, ou resguardado. O que é o direito resguardado? O adquirido é aquele que já satisfez todos os requisitos para usufruir. Tá? Esse é o direito adquirido. E o resguardado é aquele em que a lei diz, olha, quem ainda não adquiriu, mas posteriormente pode adquirir. Então, por exemplo, ela diz lá, olha, quem entrou no serviço público antes da emenda 20. Isso aqui ela é mais rigorosa. Tá? A transição 2 é quem entrou antes da 20. Que é mais que ela diz, a paridade e a forma de reajuste. O parágrafo 3º da emenda 47, o que ele vai dizer isso? Observando-se igual critério de revisão às pensões, etc, etc. Isso aí que eu queria, gente. Entrada no serviço público. Olha, esse aqui, porque a todo momento, tanto o artigo 6º da emenda 41, quanto o 3º da 47, eles vão dizer aquele que entrou no serviço público. O 6º da 41 diz, antes da emenda 41. Entenda-se, com a medida provisória, vai ser no dia 20, antes do dia 20 de janeiro de 2004. Agora, quem entrou antes da 20, antes da emenda 20, que é de 98, ele vai ter esse direito maior aí. Inclusive, quando nós chegarmos lá em pensão, a gente vai discutir um assunto aqui polêmico pra caramba, mas bacana, que é o seguinte, o pensionista, daquele que tem direito à integralidade pelo artigo 6º, ele não tem direito à integralidade. E o que tem direito à integralidade é aquele servidor que se aposentou a qualquer tempo, que entrou antes de 98,
e tem direito à sua integralidade pelo artigo 3º, o seu pensionista tem direito à integralidade. Olha só, o que tem direito pelo artigo 6º, isso aí nós vamos ver, é só um spoiler, né? Ele tem direito à integralidade. O que tem direito à integralidade pelo artigo 3º da 47, o seu pensionista vai ter direito. Um tem, outro não tem. Olha que interessante, né? Mas tem umas nuances a mais aí que a gente vai ver, tá? Então, é o artigo 70 da orientação normativa, número 2. Tá? Isso foi dado pela 3 e tal. Tem que pegar a legislação, ela já compilada, né? Já compilada com essas mudanças aí. Tá certo? Então tá. Então vamos voltar lá, para que vocês devem ter lembrado mentalmente. Nós estamos vendo a voluntária, no caso, por tempo de contribuição. Só é isso. Só é isso. Só tem a permanente, a transição 1 e a transição 2. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário sobre a por tempo de contribuição? Se não quiser falar agora, pode anotar e depois eu vou deixar aqui meu e-mail e tal, vocês podem colocar para gente discutir. Porque agora nós vamos ver a puridade. A puridade é complicada demais. Essa puridade aí, tanto é que eu só trouxe um slide. Tá, gente? É o mais fácil que tem. Essa puridade aí, vocês podem ensinar para o filho de 5 anos de vocês. Tá? O servidor que entrou a qualquer tempo, não interessa, sendo contar com 10 anos de efetivo exercício do serviço público, 5 anos no cargo, e a idade mínima, homem 65, mulher 60, aí, claro, né, proventos proporcionais. O tempo de contribuição. Aí não, também tanta facilidade, né? Não podia também trazer muito benefício. Tá certo? Então, esse aqui, ele é pela regra geral, só tem que ter no caso aqui, esses requisitos, e vai ser pela média. Vai ser pela média, a gente vai ver a média. Qual é a dificuldade que o Tribunal de Contas tem com esses servidores? É que, normalmente, tanto o IPE quanto o Precem, na hora de fazer o cálculo, porque como é que é esse cálculo aí? Você pega o salário de contribuição do servidor e divide pela uma fração. Como é que é essa fração? É o tempo que ele traz, dividido pelo tempo que ele deveria trazer. Então, se é o homem, ele traz 20 anos, você pega 20 e divide por 35. 35 anos, aqui no dia é 35. O homem é 35. A mulher pega o tempo de contribuição dela, digamos, 25 anos, e divide pelo tempo que ela deveria ter, que é 30. E essa regra, gente, vale, inclusive, para daqui a pouco, quando o doutor for chegar falando em regra especial, se for por idade, é a idade inteira. Então, a professora não é por 25, o policial não é por 20, que é a idade que ele se aposenta lá. É por 30, mulher e 35 homem. Pega o tempo de contribuição e divide por isso aí. Tempo de contribuição e divide por isso aí, dá uma fração. Aí pega isso e multiplica por quê? A contribuição, ou é pela média? Bom, o cálculo é pela média. Mas na prática a gente faz o seguinte. Na prática, a gente vê quanto deu a média, deu X. Aí vê quanto era o salário de contribuição, é Y. Aí você compara o X com o Y, o último salário de contribuição com a média. Você compara. Aí pega o menor. É desgraceira mesmo, né? O cara, a lei veio mesmo para bagunçar. Por que não pega o maior, né? Pega o menor. Normalmente não dá muita diferença, mas eu já vi casos de dar quase 5 mil reais. O salário de contribuição, a pessoa começou a contribuir com bastante recurso no final da carreira, né? Ganha uma promoção, coisa parecida. Aí, quando você pega a média, dá 2 mil, por exemplo. O salário dá 5, a média dá 2. Você pega 2, cara. Isso é impressionante como é a coisa. Então, a dificuldade dessa aposentadoria por idade é só isso. É só o cálculo. O banquete está aí. Como é que a gente faz? Ele dá uma pausa ou... Já estão aí, já. O coordenador aqui vai decidir um negócio de suma importância na nossa vida. Pode ser? Nem consultou a plateia. Né? Tem gente aí que tá achando que não. É. Gente, então, com a vênia do nosso coordenador, a gente vai entrar na parte mais chata. Agora, essa aqui eu estou falando sério mesmo. A parte mais chata do curso, da aula, pelo menos, que é essa aí. Incapacidade. Tá? Essa incapacidade,
ela traz muita dificuldade. Vocês vão ver, olha. De acordo com a 54, quando eu falo de acordo com a 54, e não me refiro aqui à lei municipal, é porque a 54 é do mesmo jeito. A aposentadoria por invalidez permanente será devida ao participante que são duas condições, tá? Basicamente duas condições. For considerado incapaz, independente do participante se encontrar em gozo ou não de auxílio-doença, e a impossibilidade de readaptação. Então, basicamente é isso, né? O servidor adoece e vai, primeiramente, entrar com auxílio-doença. E aí ele vai, em determinado momento, aí vem toda uma legislação, por exemplo, a legislação estadual, ela diz lá que se ele ficar mais de 750, uma coisa assim, dias dessa licença aí, ele automaticamente ele vai ser aposentado. Agora, a emenda 103, ela reforçou, já havia necessidade, mas ela veio e reforçou a necessidade da readaptação, de se buscar a readaptação. Nós vamos ver, eu acho que na tela seguinte ou em outras aí, nós vamos ver basicamente o que é que a legislação entende como readaptação. A readaptação, a gente vai ver que é o servidor que está exercendo normalmente as atividades num cargo, numa função, ele ser colocado no outro cargo, em outra função, que exija as mesmas qualidades, né, que pague o mesmo tanto e tal, ou então ser colocado à disponibilidade. Bom, agora, isso aí vai depender o quê? Assim, foi que a emenda, o que é que a emenda tem a ver com isso? É porque ela reforça, ela diz, olha, só aposenta mesmo aquele que não tem como ser readaptado. Porque antigamente o professor, por exemplo, ele não podia estar em pé na sala de aula e tal, aí ele entrava com a aposentadoria de invalidez, aí aposentava logo. E não é assim, tem que ver se ele não pode ir para a biblioteca, para um outro setor, né, onde ele vai ganhar a mesma coisa e vai poder prestar serviço. Isso tudo para aproveitar o servidor. Agora, o laudo médico. Né, o laudo médico ele tem que ser expedido pelo IPE, podendo o participante das suas despesas e tal. O IPE, ele tem hoje, né, foi uma conquista realmente do IPE, ele tem lá uma junta, inclusive concursada. Eu visitei a junta lá do IPE e está de parabéns, realmente. Os médicos são bem atenciosos e tudo, para se livrar da junta do Estado. Não que a junta do Estado não seja apta para fazer isso, pelo contrário, eles também têm profissionais de altíssimo nível, só que eles têm todo o Estado para analisar. Né? Então, nada melhor do que o IPE ter o seu. Não é para que o IPE diga, mas vamos ser mais rigorosos. Não, tanto é que eles expedem o laudo deles e colocam à disposição. Você pode, se quiser discutir, pode discutir. Só pode caçar um laudo de uma junta, uma outra junta. Não pode o médico particular chegar, que o médico particular pode fazer é convocar uma outra junta. Né? Nós tivemos com eles, eles falaram isso para a gente está assim, muito satisfeito. O TCE está muito satisfeito com a junta do IPE. E a lei dele já falava isso, já previa que a junta do IPE é que vai analisar o servidor. Inclusive, tem uma legislação aí, a 054 mesmo, fala que de 6 em 6 meses e tal. Eles estão, inclusive, com um projeto, não sei se já implantaram, de ir na casa daqueles pacientes, daqueles servidores aposentados, inativos, que não têm condições de se dirigir até a junta, eles vão lá. É um pessoal bem diligente. O município ainda continua com a junta do município, né? Porque o município, que eu digo, o Precem, ele não é uma autarquia, é um órgão. Não é o fato dele ser um órgão que impediria dele ter a sua junta, mas eles utilizam a junta do município da União, não sei de que é, mas eles têm a junta dele lá. O que é mais? Por incapacidade. Doença pré-existente ao ingresso no regime. Não vale. Tá? Então, aquele que tem, como diz lá o artigo 21, né, a doença ou lesão de que o participante já era portador, não lhe conferirá direito, só se ela piorar por questão do trabalho. Então, o camarada ele já tinha uma dor na perna, ela já dava meio manco. Aí ele vai ser, sei lá, um servidor aí que precisa se deslocar bastante, aí ele vai e piora, não consegue mais andar. Aí houve uma piora. Né? A questão é, se o laudo não viu, presume-se que o laudo não viu, né? O laudo que eu estou dizendo, o laudo de entrada, porque todo servidor público, quando ele vai assumir o cargo público, ele passa lá pela junta. Então, a junta tem que detectar. Se a junta não detectou, não conta. Né? Então, a pré-existente não vale. A vigência da incapacidade, isso aí sempre foi uma dúvida, já teve discussões acaloradas, né, lá no tribunal, por conta disso, porque a regra diz que ela conta desde de quando ela foi, o médico fixa lá, desde quando? Às vezes não é no dia da consulta, às vezes é meses antes. Ele diz, olha, tal servidor, ele é incapaz para o serviço público desde tanto. E aí como é que faz? É o seguinte,
Os benefícios previdenciários, salvo a compulsória, eles valem a partir da data de publicação do ato concessório. Aí o servidor ele já estava incapacitado, diz a junta, já uns 3 meses antes. Então, tem o 22 ele fala, será devida a contar da data do início da incapacidade ou da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrer mais de 30 dias. Então, olha só, ele fica recebendo, ele fica afastado, a licença médica, ele fica afastado, e recebendo, segundo a emenda 103, ele fica recebendo lá pelo órgão de origem. O IPE nem sabe dessa história. Tá? Então, quando ele chega lá, aí ele volta para a junta lá, a junta vai dizer, olha, agora você não tem jeito, agora você vai ser aposentado por incapacidade. Tanto é que é voluntária, né? É mesmo, doutor, você vai ser... Só que eu estou atestando aqui que foi 3 meses antes. Aí chega lá no IPE com o pedido lá de aposentadoria, ainda dizendo, olha, é devido desde do início da incapacidade. A incapacidade está aqui 3 meses antes. Aí o IPE, gente, é como a gente sempre diz, ele não tem bola de cristal para saber quem é que estava lá aleijado ou não. Ele vai pagar a partir da publicação do ato. E o órgão de origem fica pagando esse tempo todinho. Não é o caso de vocês, eu volto a dizer. Mas numa turma, assim que não está prestando atenção, vai levantar a mão e vai dizer, mas ele não estava recebendo o auxílio-doença lá do órgão de origem. Assim diz a emenda. Do órgão de origem? Sim, os benefícios que não são previdenciários, eles saíram do IPE, e segundo decisão normativa aqui do tribunal, desde a edição da emenda 19 parece que de novembro, de 13 de novembro, uma coisa assim, de 2019. Tá certo? Então, é o órgão de origem que está pagando a incapacidade, é como ele diz aqui, é desde a data de entrada do requerimento. Mas ele está recebendo lá pelo órgão de origem, não é pelo IPE. Eu consegui me fazer entender essa parte? Ele adoece, vai para a junta diz desde quando ele está incapaz, ele volta lá para o órgão de origem, o órgão de origem paga, porque ele tem que receber esse período todinho, não é porque ele está doente que ele não vai receber, paga esse tempo todinho, quando chega no IPE, que o IPE aposenta, aí começa a pagar. Vai lá para a junta do IPE, o IPE começa a pagar, e de 6 meses vai lá ver se ele está doente ainda. Tá bom, gente? É meio complicadinho, mas não é assim uma coisa da gente perder o sono, não. Bom, e os cálculos? Os cálculos é o seguinte, ela pode ser integral ou pode ser proporcional, né? A regra geral é proporcional. Ela é proporcional, ela é proporcional bem parecido com o da idade. É a mesma coisa da idade. Você pega o tanto que ele trabalhou, divide pelo tempo que ele teria, 35 homem e 30 mulher, e multiplica pela média. Pela média. Aí alguém vai olhar assim, meio todo, eu já vi dizer que é pelo salário de contribuição. Qual é? Pela média e pelo salário de contribuição. Aí que entra, eu falava para vocês que essa aí é complicadinha, aí que entra a parte chata da coisa. É porque é o seguinte, nós vamos ter que pesquisar o órgão que vai conceder e o órgão que vai fiscalizar essa concessão, a gente vai ter que pesquisar quando foi que esse servidor que agora se apresenta para se aposentar por incapacidade entrou na administração pública. E o que vale é aquela regra lá que eu falava, o que vale na administração pública direta, da administração direta. Não vale no BASA? Não. Não vale no Banco do Brasil? Também não vale. E na IMU? Também não vale. Só vale na administração direta. Empresa pública, economia mista, não entra. Ah, mas se fosse para contar o tempo, contava? Contava. Vai contar aqui, inclusive. Vai contar. Olha como uma coisa, eu peço muita atenção de vocês nesse momento, porque a coisa é complicada. Isso aqui é igual o mágico que vai tirar o coelho lá da cartola, né? Vocês veem por onde que ele enfia aquele coelho para tirar dali. É o seguinte, gente, olha só. Regra para entrada no serviço para definição de regras. Só administração pública direta. Aquele que está sujeito ao regime jurídico único. Tá? Ao regime jurídico único. Pode ser autarquia, pode ser fundação pública de direito público, administração direta. Tá? Aí define a regra. Quando foi que ele entrou na administração pública direta? Aí é que vem aquela parte que você tem que dividir em 3. Aí vai ser difícil, eu não sei se o pessoal lá de trás vai ver. Eu vou tentar colocar assim são duas datas, basicamente. Olha.
Eu vou colocar aqui 2004, 2004, porque a medida provisória 167, que regulamentou a emenda 41, ela só veio no dia 19 de janeiro de 2004, 19 de fevereiro de 2004. Por isso que eu coloco logo 2004. Então, quem entrou nesse intervalo depois de 2004 não tem direito à integralidade. Ele vai ter que ser pela média. Porque, justamente, foi que a emenda 41 fez, olha, isso aqui é a emenda 41. Emenda constitucional 41. O que a emenda 41 fez foi isso, foi instituir a média. Então, quem entrou antes de 2004, ele vai ter a sua aposentadoria no caso aqui, vai ser pelo salário de contribuição. Vou colocar aqui SC. Tá? Quem entrou depois de 2004, ele vai ter pela média. Pela média. Tá certo? Então, quem entrou depois de 2004 vai ser pela média. A gente vai ver a média e tal, e vai comparar com o salário de contribuição dos dois, o menor, né? É média ou, vou até colocar aqui, ou salário de contribuição, o maior. O maior nada, o menor, né? O menor. Aí nós vamos jogar o quê? A fração. Que fração é essa? O tempo de contribuição pelo tempo que ele deveria ter. Agora, se ele entrou depois, né? Aí você diz, então se ele entrou depois de 2004, só vai dar um valor pequeno. É? Mas e se ele tem outros tempos lá atrás? Aí a pessoa pira. Poxa, mas se ele tem tempo lá atrás, ele entrou antes, mas tem que ser na administração pública direta. Vai que ele era da IMU e passou para a educação. Passou aí, sei lá, para alguma coisa na administração direta. Esse tempo aqui conta para a gente colocar na parte A, digamos assim, na parte de cima da fração. O tempo que ele tem lá antes, né? Inclusive, aqui ainda tem uma nuance, pode ter havido solução de continuidade. E a pessoa ficar mais de um mês sem trabalhar. Né? Então, ele entrou no serviço público antes, mas não no serviço público indireto. Se ele entrou na direta para efetuar RPPS, vai ter que ser pela média, o SC o menor. Tá? E no lado B, entra o tanto que deveria ser, que pode ser 35 o homem, né? Como é que é o homem? É assim, né? O homem, e 20 a mulher. Né? Assim, uma coisa assim. Tá certo, gente? Então, essa é a fração. Esse A daqui, quem é o A? É o tempo de contribuição, que pode ser no serviço público, direto ou indireto, ou não, tempo de contribuição, porque vai haver a compensação. E aqui é o tanto que deveria ser. Deveria ser 35 homem e 20 mulher. Tá? Gente, isso aqui se ele entrou depois. E se ele entrou antes? É a mesma coisa. A fórmula é a mesma coisa, só que sob o salário de contribuição. Aqui é pela média, ou o salário de contribuição qual for menor, e aqui é pelo salário de contribuição. Não se fala em média, que entrou antes. Tá? Então, isso aqui é de forma geral. Vamos ver a explicação aqui das normas, como é que ela fala. Então, você pegou uma aposentadoria lá. E incapacidade, você vê, entrou antes ou entrou depois. Isso aí que diz a emenda constitucional 70, né? É 70? É 70 aqui, vai tratar desse assunto aí. Logo assim que saiu a emenda 70, o Ministério da Economia, na época, ele editou uma orientação normativa. Eu não me lembro o nome dela, mas está aí. Orientação normativa, salvo engano, 1, de 2012. Ela traz algumas normas que precisam ser observadas. Então, vejam. Inclusive, isso aqui tem efeito na pensão também, tá? Isso aí tem efeito na pensão. Olha só, regra geral e a exceção. O que é a exceção? A exceção é o seguinte, gente, olha, tem algumas doenças que são definidas na lei, que se a pessoa entra hoje e amanhã já aparece com essa doença, é integral. Quem nem olha para isso aqui. Quer dizer, a gente olha e veja o seguinte, porque se ele entrou antes, é salário de contribuição. Se ele entrou depois, é média ou então salário de contribuição. Tá? Então, ela pode ser integral, que é, digamos assim, a geral, e exceção. Acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa e incurável, especificada na legislação. A gente coloca na legislação federal, mas tem um dispositivo na 053, salvo engano, 183, parágrafo único, vocês podem dar uma olhada aí, que traz um rol de doenças, são 12 ou 13 doenças, que é uma cópia do que está na legislação federal. Tá? Atestada por laudo médico, tá? Tem que ter o laudo médico. O que é que eu ia dizer para vocês aqui? Assim, o militar é diferente. Militar
tem lá um rol também de grave, doença, incurável, etc. E tem, inclusive, a situação de se ele se acidentou em serviço ou se ele se acidentou fora do serviço. Aqui também tem, mas lá tem uma consequência maior, que é a questão da 25% a mais, tem uma série de benefícios. E lá pode. Por que pode? Porque lá é uma não é uma previdência, é uma proteção social. Aqui, ó, proventos integrais. Isso é uma repetição do que eu já falei. Proventos integrais, quando decorrer de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada na legislação federal, e proporcionais ao tempo de contribuição. Isso aqui está infeliz, olha, ao Estado e às suas autarquias. É tempo de contribuição, tá? Isso aqui está escrito na lei do 63, inciso 1, mas quando vocês lerem, vocês podem tirar esse negócio aqui de Estado, autarquia e tal, pode tirar. Como vai haver a compensação, tempo de contribuição. Então, se ele trabalhou como pedreiro, a mulher trabalhou lá como balconista, enfim, conta tudo, é todo tempo de contribuição. Aquele que está lá no CNIS, você pode tirar o do CNIS. Aliás, tirem para ver se está correto. Se não tiver, vão lá no INSS cobrar. Vencimentos até a publicação do ato. Como eu já falei, olha só, na hipótese de participante que não esteja no gozo de auxílio-doença, isso aqui eu coloquei, informação antiga. Por que é informação antiga? Porque isso aí, gente, se aplica para aquele servidor que ingressou, não é que ingressou, é que antes da emenda 103, ele trabalhava e ele ficava de licença de auxílio, só depois do 15º dia. Tá? Ele estava trabalhando, adoecia, ficava recebendo até 15 dias pelo órgão de pagador, né? Aí, a partir daí, ele entrava lá no IPE, no Pré-100, e recebia lá. Aquilo ali era chamado de auxílio-doença. Por que eu digo que é informação antiga? Porque a emenda acabou com isso. Não tem mais. Esses benefícios aí, todos ficaram do órgão pagador. A pessoa pega o laudo e fica recebendo pelo órgão, né? Se ele é professor, fica recebendo pela sede. Se ele é, enfim, um funcionário aqui da tribunal, fica recebendo pelo tribunal. Até quando? Olha, o Estado tem uma norma que diz que é até 700 e tantos dias. E aí ele volta lá no IPE, na junta, e a junta vai dizer, olha, a gente vai tentar te readaptar aqui. Se não conseguir, tu vai ter que ser aposentado. Tá? Por isso que eu digo, olha, essa norma era da data de expedição do laudo definitivo até a publicação da concessão da aposentadoria, caberá ao participante a remuneração devido, né? Ele vai ter que ficar recebendo, na hipótese de participante que não esteja no gozo de auxílio-doença. Bom, o que mais que temos aqui? E quando é que acaba essa aposentadoria? Bom, a natural é quando o sujeito morre, né? Isso aí aí vai ver a questão da pensão e tal. Mas existem umas outras situações anormais. Por exemplo, aí nós temos aqui o aposentado para retornar voluntariamente à atividade de aposentadoria, automaticamente cessada do retorno. É aquela situação que o sujeito percebe que ele está bom já, ele melhorou, aí vai lá na junta, a junta realmente ele está... aqui é um caso de reversão, né? O que é reversão? Nós tivemos uma discussão agora recente, um caso verídico, um caso real, em que a servidora ela tem um laudo dizendo que ela não está mais com a doença, né? A doença ela regrediu e a servidora já está boa. Então, ela pode voltar ao serviço. Tá certo? Aí que vem as discussões, gente. Por isso que eu digo que esse assunto ele é empolgante. Porque, tudo bem, só que a legislação é silente sobre o assunto. Quem é que vai expedir? Tem um laudo. Quem é que vai expedir agora o ato de reversão da servidora? A gente vai ver no próximo slide o que é uma coisa e o que é outra. Aliás, vamos ver logo agora. Olha, a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Aposentado, diga-se, no caso aqui, por invalidez, né? Por invalidez, quando junta médico oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Aí aqui é o que acontece quando ele é revertido. E a readaptação de quem está falando tanto aqui será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitar a habilitação exigida, nível de escolaridade, equivalência, vencimento, etc. Então, isso aqui, gente, isso aqui é um ato, essa reversão aqui, ele é um ato claramente lá do órgão pagador, do órgão de origem do servidor. Então, se trata uma professora, você vai mandar ela para a SED. A SED vai ver a situação lá, né, junto com
lá com os médicos, vai ver o que é que ela pode fazer, essa professora pode fazer, o que é que esse professor pode fazer para mantê-lo lá. Já a reversão não, a reversão por invalidez é quando a junta médica disser que acabam cessar os motivos que levaram ele à aposentadoria por invalidez. E aí a nossa discussão, e eu trago para cá para o nosso plenário aqui, é quem é. Tem um laudo. O servidor, a servidora foi lá, a junta médica disse: olha, ele não tem mais a doença. Graças a Deus ele tomou um remédio aqui, ele está bom, ele não tem nada mais que impeça dele trabalhar. Ele está lá aposentado, está na folha, recebendo. Quem é que dá o pontapé inicial para resolver isso aí? Aí eu deixo aqui para vocês. Isso aí é uma pergunta assim, que não tem solução. A solução que nós demos lá no tribunal, não sei nem, depois o doutor Damião pode retomar a discussão, é que o IPE manda lá, né, manda o ofício, manda o laudo, manda o servidor, manda tudo lá para o órgão de origem e diz: olha, esse cara não pode ficar aqui mais não. Essa aposentada aqui, ela está aqui, ela não está mais doente. E o órgão lá vai ver o que faz, né? Inclusive a junta médica oficial do IPE. Tá? Só quero que vocês entendam isso. Aliás, quero que vocês entendam duas coisas. Uma é que ele pode voltar, né? O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada. E verificar a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado, o benefício cessará de imediato. Olha que situação. O IPE, com laudo, diz: esse servidor, essa servidora não pode mais ficar aposentada e já não vamos mais, vamos cortar da folha já agora, no mês que vem. Aí chega lá, o chefe dele, ou por burocracia, ou por desídia, sabe sei lá o quê, não providencia logo a inclusão do servidor na folha. Ou como readaptação, ou sei lá, como que lá, ou do próprio cargo. E aí o servidor? Fica sem receber? Não tem legislação. Não tem uma portaria, não tem nada sobre isso. Vocês que são da administração, procurem ver esse assunto aí, porque é uma questão difícil, né? É uma questão que precisa saber e que impacta diretamente. Aliás, tudo que eu digo aqui impacta diretamente da nossa vida, mas esse aí, gente, pessoa doente, né? Pessoa doente não quer nem comer. A orientação normativa 1. Essa orientação normativa, gente, ela foi expedida, como eu disse para vocês, logo na sequência da emenda 70. Ela trata da invalidez. Essa orientação normativa, ela é bem pequenininha, é uma lauda só. Vocês podem baixar aí no celular de vocês. Essa orientação normativa, ela explica como é que se deve proceder com aqueles servidores que entraram com o pedido de licença depois da emenda constitucional 41. Inclusive, tem uma parte dela que é transitória, que eu só vou mostrar, mas assim, en passant, coisa rápida e ligeira. Vocês vão ter depois esse slide para vocês. Não é pressa ainda não, que o doutor Damião me autorizou a ficar aqui às 2 horas com você. Às 2 horas, não é até às 2 horas, tá? E está aqui, ele deixou inclusive o tempo aqui, então nós temos tempo suficiente. Olha só, o que é que ela diz? São quatro artigos só, 4 artigos. 4, 5. Tem um que não é transitório. Então ela diz o seguinte: olha, nos benefícios da aposentadoria por invalidez permanente do servidor amparado pelos regimes e tal, olha só, que tenha ingressado no serviço público. Esse ingressado no serviço público, vamos voltar aqui, administração direta. Administração indireta conta só para efeito de tempo, mas para efeito de benefício, de regra, de coisa, não conta. Tem uma orientação normativa nesse sentido. Com fundamento do 1 do 40, né, que ele se aposentou por invalidez, tá, da emenda 41, será observado o disposto na emenda 70. O que é a emenda 70 mesmo, só voltando? É invalidez. Aposentadoria por invalidez. E isso aí depois de uma pressão muito grande do judiciário. O judiciário várias vezes tinha dito: se o servidor entrou antes da emenda 41, não pode ter média para ele, não. Não pode ter média. Bom, o artigo 2º, né? Os proventos por invalidez concedidos ao servidor de que trata o artigo 1, os que entraram antes da emenda 41, serão calculados de acordo com a redação do parágrafo 1º da Constituição com a emenda 20. Olha só, eles misturam tudo, né? Com base na remuneração do cargo efetivo. Recebi aqui, ó. Salário de contribuição. Tá? Ele entrou antes da emenda 41, emenda 20. Provento integral. Nas hipóteses de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente, serviço molesto, é o 100%, né? Aí a gente já sabe que é o integral. É o integral, nem se discute. É o integral
e o dos outros é proporcional. Proporcional, observando-se o limite máximo para o valor dos proventos definido na lei de caráter federativo. Tá? Mas o que importa é isso aqui, gente, a última remuneração do cargo efetivo. Tá? Continua sendo isso aqui, olha, entrou antes, né? Vamos ver o artigo 3º, com paridade. Ele tem a paridade, né? O reajustamento dos proventos da aposentadoria calculado de acordo com o artigo 2º, terá a mesma proporção, a mesma data, a paridade que nós já vimos. Isso aqui eu venho batendo na tecla aqui, olha, não aplicação da média. Por que não aplicação da média? Porque ele entrou antes. E a emenda 70 diz justamente isso, que é o servidor que entrou antes da emenda 41. Da emenda 41. Olha, a média é isso aqui, é o parágrafo 3º, 8º e 17. Olha, os benefícios por invalidez, os servidores que tratam o artigo 1º, não se aplica o disposto, tá? Nos artigos 1 aqui da 10. Essa 10 aqui, ela foi a lei, a 10.887, a lei que resultou da conversão da medida provisória 167, de 19 de fevereiro de 2004. Então, gente, isso aí, o que a instituição normativa está dizendo, é o que a emenda 70 diz e é o que nós já conversamos, né? Aqui não tem. Agora, esse slide aqui, eu poderia passar esse slide, poderia passar esse e o próximo, porque eles são normas transitórias. Essa emenda, ela mandou revisar os proventos que já tinham concedidos. Porque é assim, ó, desde 2004, que o órgão previdenciário vem concedendo a aposentadoria por invalidez. E o Tribunal de Contas vem analisando a aposentadoria por invalidez, nesse período. Agora, nesse período aqui, gente, nós estamos analisando a aposentadoria por invalidez de quem entrou antes e de quem entrou depois da emenda 41. É um bolo ali, é um misto, uma mistura de aposentadoria. Tem, aqui nesse bolo, aqui nesse grupo, tem servidor que se aposentou por invalidez e que entrou antes da emenda, e tem servidor que se aposentou por invalidez, que se aposentou depois da emenda 41. Inclusive, colegas, tem gente aqui que já até morreu desse período aqui, ó. Aí tem pensão, que no ciclo 3, né, no ciclo 3, segundo promessa aqui do nosso diretor, a gente vai discutir, né? Pode ser pensão. Mas já tem pensão aí também, porque isso aí tem reflexo na pensão. Então, olha só, o que esse artigo 5º da orientação normativa diz é que esse povo aqui, ele teve a sua aposentadoria e, eventualmente, a sua pensão nessa regra aqui, pela média. A gente fala pela média, né? Que a média é o salário de contribuição menor. Aqui não tem que vir negócio de média. Então, foi visto, ó, 2004 a 2012, são o quê? 8 anos. Foram 8 anos concedendo e registrando aposentadoria, e pensão também, que nós vamos ver depois, de gente que entrou antes e de gente que entrou depois, olha. Né? Tem gente que entrou antes, tem gente que entrou depois. Mas só que ele colocava tudo no mesmo saco, digamos assim. Era todo mundo pela média. Todo mundo pela média. Mas eu entrei antes, não interessa. É pela média, vai pela média. Então, o que a emenda disse lá foi o seguinte, ela disse, a emenda e essa orientação normativa, ela disse o seguinte, olha, da revisão dos proventos concedidos. Ó, o valor dos proventos por invalidez concedidos com fundamento pela média, né, redação pela, e artigo 1º daqui é média também, aos servidores que ingressaram até 31 de 12 de 2003, deverão ser revistos em 180 dias, contados de 29 de 3 de 2012. Por que 29 de 3 de 2012? Data da publicação da emenda 70, tá? Com recálculo e tal. Aqui, gente, está 31 de 12 de 2003, mas nunca esqueçamos que ela só foi regulamentada a partir de fevereiro de 2004. Isso aí é a redação original desta ON. Da revisão da pensão a partir do óbito, olha, os benefícios da aposentadoria de que trata o CAPT serão revistos, mesmo que já tenham gerado o óbito e tal, já morreram, tá certo? Então, quem entrou antes da emenda 41 e que eventualmente está nesse bolo aqui que eu falei, né, só se aposentou depois de 2004, vai ser revisto. E só em 2012, com a emenda 70, foi que eles foram chegar a essa conclusão. Nós lá no tribunal, não é que ele fala não, mas eu, o doutor Reinaldo, principalmente, a gente fez pesquisa na jurisprudência antes, e a gente fazia de acordo com a jurisprudência do tribunal, e com a lei, né, que disse que tinha que ser pela média, mas sabendo que era
Tanto é que quando saiu a emenda, eu disse, caramba, agora 6, 7 anos depois que eles foram chegar a essa conclusão, né? Então, essa revisão? Essa revisão é o seguinte, olha, os efeitos financeiros só a partir de 2012. Quer dizer, o cara foi aposentado aqui em 2005, 2006, sei lá, a gente faz a revisão, mas só vale a partir de 2012. 2012, eu repito, data da edição da emenda 70, tá? Promulgação da emenda 70. Não sendo devido pagamentos anteriores. E se der um valor menor? É possível, né, que na hora de fazer a revisão dessas aposentadorias, ou aposentadoria que já tenha sido convertida em pensão, né, o servidor já morreu, é possível que dê um valor menor. Mas não pode haver redução de salário e de benefício. E aí como é que faz? Aí pega essa diferença e coloca numa conta especial que não é reajustada. Até terminar, né? Até acabar. Aparece lá a conta, quando dá um valor menor. Eu sei que isso é normal. Agora, gente, esses dois slides que eu vou falar para vocês, isso aí é uma norma de transição. Inclusive, os institutos fizeram, né, o PRECEM e o IPE fizeram, mas não foi nem para o Tribunal de Contas, por conta daquela norma que diz que as revisões dos benefícios previdenciários só irão para o Tribunal de Contas, para análise, quando mudarem a fundamentação legal. E não mudou, continuou sendo lá no artigo, no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Então, não mudou, né? Para o 1º, inciso 1, é isso mesmo. Tá certo? Então, esses dois slides só para dizer para vocês que houve a revisão e que, se eventualmente a pessoa não recebeu essa revisão, né, o IPE, o PRECEM esqueceu de fazer, ele pode fazer a qualquer tempo. Mas nós, no tribunal, nunca recebemos, porque não é para receber mesmo, e os institutos devem ter feito, né? Eu acho que fizeram. Porque teve muitos casos, por sinal. Agora, esse aqui já interessa. Aliás, é o último, é o artigo 6º. Eu dizia que tinha 5 ou 6, né? Esse aqui já interessa, olha. Quem ingressou depois de 20, por que 20? Porque a emenda 41, ela é de 2003, mas só foi regulamentada pela medida provisória 167 em 19 de fevereiro de 2004. Então é cálculo com a média. Quem entrou depois, cálculo com a média. Quem entrou depois. Agora, esse ingresso, gente, veja bem, eu até conversando ainda há pouco com a doutora Elke, ela me dizia, não, mas eu já era da União, já e tal. Aí tá. De lá veio direto para cá? Não, eu passei um mês. Não pode. Tá? Porque tem um negócio chamado de solução de continuidade. Se o servidor passar mais de um mês sem contribuir, ele perde o direito a essas regras especiais aí, essa regra de transição. Então ele era da União, administração direta. Aí passou no concurso do Tribunal de Contas, passou um mês e não veio tomar posse, ele pode dar um prazo de 30 dias para ele tomar posse. Ele não tomou posse, aí perde aquele direito. Ele passou um mês sem contribuir. Tem jurisprudência que diz que é um mês, tem jurisprudência que diz que é um dia, tem jurisprudência de todo jeito, né? Aliás, vocês sabem mais do que eu que tem jurisprudência para todo gosto. Aí o que a gente tem que ver é a tendência dos tribunais, a tendência da jurisprudência. Mas aqui é simples, tá? Aqui quem ingressou após essa data aqui, a sua eventual aposentadoria por incapacidade, tá certo? Vai ser pela média. Ou então, eu estou o tempo todo falando em pensão, né? A pensão, só que falava, 167 de 20 de janeiro de 2004. Por isso que é 20 de janeiro de 2004. Outra coisa, e o benefício antes. E aquele, né? Aquele servidor que entrou antes e se aposentou antes, ou então se aposentou e morreu aqui antes, né? Pensão, não tem direito, olha que coisa interessante, não tem direito à revisão, né? Não deve ser revista a aposentadoria por invalidez concedidas antes e as pessoas deram crédito. Por quê, gente? Será por quê? A resposta está aí no final, mas tirem o olho da tela e me respondam. Por que não pode ser revista? Qual a finalidade da revisão? Não é verificar, não é conceder com base no salário de contribuição? Se ele se aposentou antes, já foi com base no salário de contribuição. Então não deve ser revista. Isso é o que eu chamo de norma sem necessidade, né? Mas, enfim, está aí. Tá certo? Então, o servidor ele se aposentou antes de 20 de fevereiro de 2004, por incapacidade. Ele não vai ter direito a essa revisão. Essa revisão que eu insisto, é uma norma temporária, tá? Então tá, gente, acabou o bicho-papão. Bicho-papão aqui, né? Acabou. Aposentadoria por incapacidade é isso. Em síntese, agora vamos fazer os cálculos, né? Fazer os cálculos para poder treinar bem, para poder ver onde é que a gente vai fundamentar. Tá bom? Compulsória. Está acabando já. 1 hora e meia.
A compulsória ela não é muito complicada. Eu diria assim que ela é média. Ela é média. A complicação dela é de 0 a 10 é 7, mais ou menos. Por que ela é média? Porque ela também pode ser por salário integral e pode ser por salário proporcional. Olha, até 30 de 12 de 2015, a Constituição estabelecia que a idade máxima do servidor era 70, né? Aí veio a 88, né, que dela derivou a 88 dizia que era só por magistrados. Só por magistrados, para eles não ficarem no Supremo lá o tempo todo, perturbando aí as pessoas, né? Aqueles que são contra as suas decisões. Mas quando foram editar a emenda, a lei complementar para regulamentá-la, aí botou todo mundo, né? E aí ficou aqui, olha, o inciso 2 do parágrafo 1º da Constituição, do artigo 40. Aumentou para 75 anos de idade para o uso compulsório no serviço público. Tá? Então agora são 75 anos. E por que eu dizia que pode ser integral? Porque a regra, a compulsória, a regra dela é ser a previsão dela aí. A regra é ser proporcional, né? Seja a vigência. Mas pode ser integral assim, vamos supor, o servidor ele já tem os requisitos, ele já atende os requisitos aí para alguma aposentadoria integral lá. Ele já atende, inclusive o integral sem média, né? Que é integral da média e integral sem média. Ele pode já atender. Se ele atendeu por livre e espontânea vontade, ele resolve ficar trabalhando. Não fez o planejamento. O doutor Damião depois vai ministrar o curso para vocês aí, sobre planejamento, né, sobre como se planejar para a aposentadoria. Aí ele não fez, ou então não fez um plano tão bom que o plano dele foi ficar. Ele fica. Aí quando dá com 75 anos, ele se aposenta pela compulsória. Mas ele chega lá e mostra, olha, eu tenho todos os requisitos aqui, por exemplo, para se aposentar pelo artigo 3º da emenda 47. Integralidade e paridade. Paridade e integralidade. Tá certo? Então, a questão é, e a partir de quando é que vai vigir essa aposentadoria? Então, no Estado, ele diz que é de imediato. Aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência do serviço público nas aposentadorias compulsórias. Essa informação aqui é só passando, né? As outras é a partir da publicação do ato. Então, vem um questionamento a partir daí. Se a compulsória, em regra geral, ela é proporcional, e a gente já sabe que quando a aposentadoria é proporcional, a gente pega o tempo de contribuição do servidor e divide pelo tempo que ele deveria ter. Por exemplo, o homem 35, mulher 30. O homem chega à compulsória com 20 anos. Aí eu pego 20, divido por 35 e multiplico pela média, tá? A compulsória é sempre pela média, não tem o integral, não. Só se ele já satisfizer, como eu disse há 2 minutos atrás, já satisfizer o requisito para uma que tenha a condição de ser concedida pelo último salário de contribuição. Se não tiver, é a média. Então eu pego lá o 20, divido por 35, multiplico pela média. Quando eu falo média, gente, só abrindo só um parênteses aqui, quando eu falo média, não esqueçam disso aqui, olha. É média, mas se o salário de contribuição, ou seja, o último vencimento, não for menor. A gente, antes de tacar a caneta lá no cálculo, a gente verifica isso aí. Então tá certo, ele vai pela média e é proporcional. A mulher, a mesma coisa, né? Era para ter 30, mas ela só tem 25. 25 dividido por 30, multiplica pela média, ou então pelo último salário de contribuição. A professora é 25? Não, cai tudo no mesmo saco aqui. Não tem aquela condição de diminuição, nem da professora e nem do militar, nem do policial civil, que vai ser debatido daqui a pouquinho pelo doutor Osfran. Tá bom? Então, foi feita a média, foi feita o cálculo, ou pela média, ou pelo último salário de contribuição. A questão que eu coloco para vocês é o seguinte: e se, por um esquecimento, ou por uma burocracia, o servidor estava tão assim animado com o serviço dele, né, lá com 75 anos, imagina, né, que ele deixou passar. Deixou passar. O chefe dele não observou, ele também não percebeu. Lá está ele, já está fazendo 76 anos. E aí aquele homem que tinha 20 de contribuição, né, 20, agora já tem 21. Eu vou dividir 20, porque a lei diz, né, que atingir a idade limite. Então ele atingiu hoje, amanhã ele não vem trabalhar. Mas ele esqueceu. A administração esqueceu. E ele já tem 76.
21 anos de contribuição. E aí, eu divido 20 por 35? Ou divido 21, porque afinal de contas ele trabalhou, né, de boa vontade, de boa fé. Pasmem, é o 20. O que ele trabalhou mais e contribuiu fica para a nação. Essa é a jurisprudência, essa é o que diz a orientação normativa. Tá? Então, cuidado quando chegar os 75 de vocês aí, viu? Não vão esquecer. Chega lá com o chefe e diz, chefe, me dá um comissionado aí. Você pode deixar de ser efetivo e passar para o comissionado, contribuir para o INSS. Inclusive, pode até ser aposentado e pular pela regra geral. Tá bom, gente? Essa é a informação que eu disse para vocês aqui. As demais aposentadoria a partir do ato. Tá? Isso aqui dá uma confusão, porque às vezes o IPE, às vezes o Precem chega lá e diz, olha só, o ato foi publicado só em novembro, mas ele já estava desde fevereiro que ele já não estava indo. É a publicação do ato, eles que deu jeito lá depois de cobrar. É a publicação do ato. Tem ato aí, gente, cuja legalidade, constitucionalidade, nós ainda estamos discutindo, inclusive vocês podem também fazer estudo nesse sentido aí, até publicar artigos científicos a respeito, que é aquela situação em que no ato vem dizendo, né, o ato ele é publicado, digamos, no dia 20, e ele vem dizendo, olha, esse ato ele tem vigência a partir do dia 1º do mês seguinte, para facilitar o cálculo lá na hora, para não ter que pegar dinheiro depois do... Segundo o professor Martins, né, o professor Bruno Martins, esse ato ele não é válido, ele tem que ser, como diz a lei, olha só, vigor a partir da data da publicação. Tá? Então vamos lá. Todos os atos, todas as outras aposentadorias que nós falamos, data de publicação. A pensão nós vamos ver também, data da publicação. A compulsória não, a compulsória é diferente. Está chegando. No Precem, a mesma coisa. Mesma coisa. Coloquei aqui só para dizer a norma aqui, tá? Nem devia ter deixado pelo aquele acordo que nós fizemos no começo, que quando eu não falar nada específico do Precem, é porque é a mesma coisa do IPE. Mas que é a mesma coisa. A aposentadoria compulsória será automática, declarada por ato com vigência a partir do dia imediato, aquele que o servidor atingir a idade. Só muda o dispositivo. Está chegando. No passado, existia um tipo de aposentadoria que ele era uma compulsória penalidade. O que era essa compulsória penalidade? Ela só servia para um grupo especial de agente público, que eram os magistrados, desde juiz de primeira instância até os ministros do Supremo. Quando eles faziam alguma coisa assim de errado, né, faziam uma coisa qualquer lá, eles eram julgados ou pelo tribunal, onde eles atuavam, ou pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Aí eles eram punidos, né? Era uma punição assim, muito severa. Só que a sociedade não aceitava isso. Qual era a punição? Eles eram aposentados. Aposentado compulsoriamente, claro, com salário proporcional, né? No caso dele, o subsídio proporcional. Mas a sociedade não aceitava isso. Muitos deles já tinham direito, inclusive, a se aposentar com integralidade. Nós tivemos um caso famoso aí, na década de 90, né? Foi 90, do ministro lá do TRT, não, TST, né? Do TST ou era do São Paulo, o Lalau, que chamava, né? Ele foi aposentado compulsoriamente. Ele já tinha direito, inclusive, a integral. Aí a sociedade não aceitava isso. A jurisprudência também não era assim, era cambaleante. Ora aceitava, ora não aceitava. Então, a emenda constitucional 103, ela inseriu o inciso, ela mudou a redação do inciso 8 do artigo 93. O artigo 93 da Constituição é que trata os direitos da magistratura de uma forma geral. Inclusive, regulamenta a LOMAN, né, que é a Lei 35 de 1979. Ela foi recepcionada pela Constituição com algumas observações. Então, o artigo 42 dessa LOMAN dizia o seguinte, que são penas disciplinares. Para quê? Para os magistrados. Né? A aposentadoria compulsória com vencimento proporcional ao tempo de serviço. Ele fala proporcional, mas como eu estou dizendo para vocês, a maioria dos magistrados só resolviu fazer essas traquinagens, entre aspas, quando já estavam em condições de se aposentar com 35 avos. Né? E veja que ele fala serviço. Não é nem de contribuição, de serviço. Aí o que entra de tempo ficto desse serviço aqui, você nem imagina. Bom, a nova redação dada pela emenda, no artigo 8, diz o seguinte, olha, o ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal CNJ. Aí pronto, a jurisprudência, assim, de uma forma geral, entendeu que isso aí era o martelo, né, era
a gota d'água para não se aceitar mais a aposentadoria de juiz, de magistrado, como compulsória para ir lá para o IPER. O Tribunal de Contas, a nossa casa aqui, entendeu que isso aí só se aplica para quem sofreu essa penalidade depois, né? E por isso nós aqui de Roraima ainda temos magistrados que foram penalizados pelo CNJ e que estão realmente aposentados compulsoriamente, com registro do Tribunal de Contas, pelo IPER, porque o município não tem o poder judiciário, né? Tá bom? Então, sobre compulsória tem isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, esse assunto aqui é importante, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, antes da posição compulsória, ou invalidez. Agora, para invalidez também. O que acontece muitas vezes é que o servidor, ele detém direito de se aposentar com outra norma mais favorável a ele. Ele já tem esse direito. Mas ele fica recebendo aquele abono de permanência, que vai ser assunto para o terceiro ciclo, regra geral, esse assunto do terceiro ciclo. Aí ele fica recebendo aquele abono de permanência. Aí ele se valida. Puxa vida, ele se valida. Aí ele vai lá pela média. Aí ele chega lá com o IPED e diz, olha, eu tenho aqui, olha, eu tenho condições aqui, eu tenho requisitos, eu preencho os requisitos para me aposentar aqui pelo artigo 3º da emenda 47. Aqui eu estou inválido aqui, mas eu tenho essas condições. Ou então ele não percebe, né? É aquele servidor displicente que eu falei ainda há pouco, né? Ele chega lá, 75 anos, o chefe dele diz, opa, vamos fazer aqui a festinha, bolo de aniversário, 75 anos, vá com Deus e que o Deus leve, aposenta ele por compulsória. Ele diz, chefe, eu já tenho requisitos para me aposentar aqui pelo artigo 6º da emenda 41 de 2003. O chefe tem, por que tu se aposentou? É porque eu sou displicente, você não vê? Aí tem essa regra aqui, olha. Na ocorrência das hipóteses previstas para a concessão de compulsória, né, ou por invalidez, e o segurado que tenha cumprido os requisitos legais para a concessão de aposentadoria voluntária em qualquer regra, pode ser na permanente, né, ou então aquelas duas que eu falei. O regime deverá facultar que, antes da concessão da aposentadoria de ofício, né, porque ela é de ofício, ela é involuntária, o servidor, seu representante legal, opte pela aposentadoria de acordo com a regra mais vantajosa. E é por isso que a gente exige, quem é do IPEC, quem é do PRECEM, sabe que o Tribunal de Contas exige um documento declaratório que o servidor quer determinada aposentadoria, né? Tem lá na ficha, aquela ficha que eles preenchem. Tá bom, gente? Então, em síntese, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Não foi nem tão doído, né? O mais que eu pensei que fosse doer era a aposentadoria voluntária, mas a gente conseguiu passar por essa dificuldade. Quem tiver aí alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com o tribunal, marcar, inclusive, lá uma ida, né, o pessoal do IPER, do PRECEM, da Polícia Militar. Isso aqui é o meu e-mail, isso aqui é o meu particular.